Olá, tudo bem? Estamos inovando nos nossos relatórios da seleção de empresas deste ano de 2023. Neste, vamos começar a falar sobre empresas com potencial para 2023, empresas com potencial para o longo prazo. Essa tem sido a minha dinâmica de investimentos. Obviamente, nós temos que pensar aí em uma série de coisas, temos que pensar na melhor estratégia, aproveitar as correções, fazer balanceamento de ativos, tudo isso, vamos dizer assim, faz parte de uma dinâmica de investimentos em bolsa de valores. Bom, no mês que passou, no mês de fevereiro, nós fizemos uma análise de cenários. Esses cenários são importantes nós estudarmos, identificarmos o que vai acontecer no mundo, China, Estados Unidos, Europa, entender a dinâmica do mercado brasileiro, da economia brasileira, e a partir daí a gente consegue começar a fazer um estudo de probabilidades. O que é mais provável de acontecer? É com isso que nós desenvolvemos a nossa metodologia, a nossa estratégia e procuramos, então, da melhor maneira possível, equilibrar o nosso portfólio e pautar melhor a nossa tomada de decisão. Neste mês de março, nós estamos fazendo pela primeira vez um relatório em vídeo, né? Você que já nos acompanha desde o ano passado, quando criamos a seleção de empresas, é a primeira vez que fazemos um relatório em vídeo. É uma experiência nova para ver como vocês reagem a esse novo modelo. No relatório de fevereiro já tivemos uma dinâmica diferente, com design mais estruturado, mais bem elaborado, e agora em março nós vamos testar também esse modelo em vídeo. Bom, este mês de março nós vamos começar a falar sobre as empresas que eu enxergo com grande potencial de valorização para os próximos anos. As empresas que eu enxergo grande potencial de valorização para os próximos anos. Vamos lembrar que na seleção de empresas, nós destacamos no ano que passou, numa perspectiva de longo prazo, alguns ativos, né, nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Falamos basicamente que nos meses ali de maio e junho e julho eram os momentos mais adequados para fazermos um posicionamento ou de metade do nosso objetivo de investimento em maio, metade em junho, ou dividindo em 3/3, né? Um terço no primeiro momento, depois fazendo o segundo terço e o terceiro terço até completar o nosso lote, o nosso objetivo de investimento em cada ativo, né? Esses meses de maio e junho, no nosso entendimento, nos deram boas oportunidades. Falaremos isso num outro momento. Faremos uma retrospectiva para vermos sobre isso, né, sobre esses pontos de entrada de 2022. Mas não queremos perder tempo e vamos falar logo de 2023, que eu acho que nós temos aí que olhar para frente e ver quais são as oportunidades. No meu caso, o que eu apresento para vocês são sempre as empresas que eu tenho em carteira ou que eu estou estudando, avaliando a possibilidade de adquiri-las. É isso que eu faço, é isso que eu passo para vocês. Clóvis, quais são as empresas que você tem? Quais são as empresas que você está estudando? Escutei essa pergunta desde que criei o canal Viver de Renda em 2020. No primeiro momento, eu até explicitava gratuitamente para todo mundo. Depois eu resolvi fazer isso de uma forma mais seletiva, remunerado, obviamente, porque é fruto do meu trabalho pessoal, e assim surgiu a seleção de empresas. Bom, quem acompanha o nosso trabalho na seleção de empresas sabe que as correções nos dão oportunidades. E é desta forma que eu estou enxergando uma empresa que eu gosto muito,
né, que eu entendo que é uma excelente empresa e vejo que ela está me dando uma ótima oportunidade. Portanto, desde a semana passada, eu tenho feito posicionamento nesta empresa. E é sobre ela que eu quero compartilhar com vocês agora, né? De que empresa, Clóvis, você está falando? Bom, eu estou falando, obviamente, de uma empresa que é a Prio, que é a Prio, né? Então, essa é a empresa que nós estamos, desde a semana passada, fazendo posicionamento. E por que estamos fazendo isso? Porque ela tem nos dado oportunidades. Tem nos dado oportunidades. Vou compartilhar aqui com vocês. Por exemplo, estou gravando este relatório aqui hoje, dia 13 de março, e vamos ver aqui o que está acontecendo com a Prio. Ela está em queda de 3,37% nesse exato momento. Na máxima do dia, ela esteve em 32,71, na mínima do dia, ela esteve em 31,70, conforme vocês podem ver na tela, né? Mas o que é que eu gostaria de destacar? Se você pegar o gráfico de 3 meses, você vai ver que nós estamos aí fazendo uma correção. Vamos ver aqui o início do ano. Essa empresa, no dia 2 de janeiro, estava em 34,3. No dia 3 de janeiro, ela estava em 34,3, R$ 34,30, no dia 3 de janeiro, quando o ano estava começando. E aí depois ela caiu um pouco mais, foi a 34,09 no dia seguinte, dia 4 de janeiro, e a partir daí ela subiu. Subiu e foi fazer novas máximas históricas. Foi fazer novas máximas históricas, chegando a 42,55 no dia 8 de fevereiro, conforme vocês podem ver aqui, e 42,75, que é hoje o seu topo histórico, 42,75 no dia 10 de fevereiro. Então veja que o gráfico nos traz informações. A partir daí, o que foi que aconteceu? Ela começou a fazer uma correção, caiu para 40,86, depois foi para 38,21, né? 37, despencou mais, foi a 33,70, 33,38, recuperou um pouquinho e hoje está aí no patamar de 32,08, 32,09. Essa é a realidade gráfica da Prio. Se você já nos acompanha há mais tempo, você sabe que de 2020 para cá, essa empresa fez uma valorização excepcional, né? Um dos grandes cases de sucesso, né? Veja que se a gente considerar que em 2020 nós começamos a fazer posição nela exatamente aqui em 2020, estivemos pegando ela na casa dos R$ 5 e pouco, e R$ 6. Entre 5 e R$ 6 nós começamos a fazer posição nela. E veja que ela então não parou de subir, fazendo uma mega tendência de alta, né? Uma grande onda de valorização. Tinha topos históricos no ano passado em 38,50 e depois, esse ano, ela fez novas máximas históricas, né? Chegando aí a 42,75, seu novo topo histórico, né? Fazendo uma correção agora, no tempo, normal, normal. Mas essa correção também foi motivada por notícias envolvendo a empresa. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês, as notícias que impactaram e que justificaram essa queda da empresa, ok? Vamos falar sobre essas justificativas, o que foi que aconteceu que gerou essa desvalorização de Prio, né? O que foi que aconteceu
que gerou essa desvalorização de PRIO. É isso que a gente precisa entender. Muito bem. Nós fomos até, de certa forma, surpreendidos, agora, algumas semanas atrás, quando o governo federal anunciou que passaria a cobrar impostos sobre empresas exportadoras de petróleo. Essa foi a notícia. O governo decidiu que iria cobrar impostos sobre empresas exportadoras de petróleo. Por que o governo fez isso? Basicamente, porque para compensar a perda aí de arrecadação por conta da desoneração que houve sobre os combustíveis no ano que passou. Então, é uma forma que o governo está tentando aplicar para recuperar parte das perdas por conta da desoneração do preço dos combustíveis. Alguém tem que pagar a conta. Você já deve ter ouvido que não existe almoço grátis, né? Essa é a lógica. Alguém tem que pagar a conta, não existe almoço grátis. Muito bem. Então, esse imposto sobre exportação foi uma surpresa, e foi uma surpresa negativa. Essa é a questão que a gente precisa entender. Algumas notícias que eu selecionei aqui para mostrar a vocês essa questão do imposto e como isso perturbou o momento de empresas do setor e, ao mesmo tempo, trouxe aí preocupações e fez com que houvesse uma correção, não só na PRIO, em outras empresas também do segmento de petróleo. Mas o que eu queria destacar para vocês? Em primeiro lugar, a despeito da decisão do governo de criar um imposto provisório, né, um imposto que será cobrado no período de 4 meses. 4 meses. Foi isso que foi anunciado pelo governo federal. Este imposto cobrado por 4 meses, né, ele tende a ser mantido ou ele se esgota na medida provisória que o criou neste período de 4 meses? O nosso entendimento é que ele se encerra na medida provisória, ou seja, que ele não deverá se transformar num novo tributo após este período. Esse é o meu entendimento hoje, este é o cenário com que eu trabalho. Portanto, logo no dia 6 de março de 2023, surgiu essa matéria que eu queria dividir com vocês. Uma semana após o governo do presidente Lula anunciar a reoneração parcial dos combustíveis e introduzir um imposto sobre as exportações de petróleo cru, a medida provisória MPV 1.163/2023 foi alvo de diversos sinais de resistência no Congresso Nacional e pode ser abandonada pelo próprio governo ao longo de sua tramitação. O dispositivo estipula o valor de R$ 83,83 de cobrança da contribuição para o PIS/PASEP e de R$ 386,16 para o COFINS por metro cúbico de gasolina. Já para operações realizadas com álcool, os respectivos tributos ficam em R$ 3,60 e R$ 16,40 por metro cúbico. A medida provisória, por outro lado, manteve zeradas alíquotas dos 2 impostos para querosene de aviação e gás natural veicular até 30 de junho. Também foi mantida isenta, pelo mesmo período, a CID sobre a gasolina. Pelos cálculos da equipe econômica, as mudanças representam a cobrança de 0,47 dos tributos federais para o litro de gasolina e de 0,02 para o litro de etanol. Os valores, no entanto, não recuperam o nível de arrecadação original, restando 0,69 e 0,24 por litro, respectivamente, mas restabelecem parte das receitas da União e ainda um diferencial entre os 2 produtos, conferindo desvantagem competitiva ao combustível fóssil.
Para compensar a frustração de receita, estimadas na ordem de 6,6 bilhões, o governo decidiu estabelecer uma alíquota de 9,2% sobre exportações de petróleo cru. Como se trata de tributo regulatório, não é necessário o cumprimento do princípio de anterioridade, seja por noventena ou por anualidade. Mas tributaristas veem riscos jurídicos com a manobra, já que há claros sinais de uso do imposto para fins arrecadatórios, de modo a compensar uma desoneração parcial dos combustíveis, o que, em tese, violaria a essência do dispositivo e provocaria insegurança jurídica. A medida, de todo modo, foi entendida como uma vitória do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Na prática, ele permitia um gradualismo na recomposição dos tributos sobre os preços dos combustíveis em uma janela de 4 meses. Então, essa decisão do governo, ela é uma vitória parcial do ministro da Economia, é uma forma de arrecadação para compensação de perdas de recursos por parte da União. O governo precisa de recursos para fazer frente a todas as suas promessas de campanhas, mas o que há de sinais aí é que essa tributação se esgotará na sua medida provisória, ou seja, tudo indica que ela não tem chances de virar algo definitivo. Então, essas são as primeiras avaliações. Essas são as primeiras avaliações com relação a essa taxação. Dito isso, o que é que a gente já tem aí de repercussão sobre esta matéria, né? Houve aí uma tentativa já de judicialização dessa iniciativa, né? Já houve aí uma tentativa de judicialização, já há processos tramitando na Justiça. A Shell, a Total, a Petrogal, a Repsol e a Equinor, 5 petroleiras internacionais que investem pesado na exploração em águas brasileiras, ingressaram na Justiça Federal com o pedido de liminar solicitando a suspensão imediata do imposto de 9,2% sobre as exportações do petróleo cru. A Prio também já entrou com ação semelhante e outras empresas nacionais e estrangeiras, além das associações do setor, deverão fazer o mesmo, de acordo com executivos da indústria petrolífera. Em paralelo, tivemos também partidos políticos, como o PL, entrando no Supremo com uma ação direta de inconstitucionalidade contra o imposto, alegando que, ao adotar a medida, o governo buscou esquivar-se, ainda que inconstitucionalmente, dos princípios da anterioridade, da previsibilidade e da segurança jurídica. A ação será relatada pelo ministro do Supremo, Gilmar Mendes. O imposto foi criado da noite para o dia e com efeito imediato. No dia 1º de março, a MP 1.163, que trata da reoneração dos combustíveis, estabeleceu a criação de uma alíquota de 9,2% sobre a exportação de petróleo não processado, no seu artigo 7º. Com a tributação prevista, para durar 4 meses apenas, a Receita estima arrecadar 6,65 bilhões. O imposto afeta todas as exportadoras de petróleo listadas, instaladas aqui no país, inclusive a Petrobras, cujos acionistas minoritários também estudam uma ação legal contra o imposto. A medida, que foi anunciada sem diálogo significativo com a indústria, traz incerteza sobre novas decisões de investimento, afetando a competitividade do Brasil no setor de exploração e produção, em que o país tem um forte potencial geológico, disse a Shell em nota. A Shell exporta praticamente 100% dos 400 mil barris dia que extrai no litoral brasileiro. É a segunda maior produtora do país, atrás apenas da Petrobras. Representantes do setor trabalham para que o Congresso não aprove esse artigo da MP. Uma das preocupações, na realidade, é que, além de ser mantido, o imposto sobre as exportações passe de provisório a permanente. O Congresso tem 60 dias para apreciar a medida provisória, prorrogáveis por mais 60. Se não for votada nesse espaço de tempo, a medida provisória caduca, ou seja, perde a validade. Haverá arrecadação de 4 meses e ela perde a validade.
Mas como seus efeitos são imediatos, os impostos já estão sendo recolhidos desde a publicação da medida. Na ação apresentada ao Supremo, os advogados do PL dizem que o imposto é um tributo de natureza extrafiscal, regulatório, com expressa e exclusiva finalidade arrecadatória, de modo a criar uma fonte de custeio e compensar a desoneração parcial dos combustíveis, a revelar a flagrante inconstitucionalidade material da manobra adotada. Ainda de acordo com a argumentação, houve um desvirtuamento da função do imposto de exportação, que pela Constituição é um tributo de natureza regulatória e extrafiscal. Com esse artifício, o governo tentou escapar de dois princípios pétreos exigidos de qualquer novo imposto ou da majoração de tributos existentes. A cobrança só pode ocorrer no ano seguinte e após pelo menos 90 dias da publicação. Driblando a lei, o governo conseguiu os recursos adicionais para reduzir o impacto fiscal da reoneração. Segundo a ação do PL, isso representa uma forte e indevida intervenção na economia de mercado, com consequências deletérias nos investimentos estrangeiros e sobre o funcionamento do setor de petróleo e derivados no Brasil. Executivos do setor de exploração veem ainda outra motivação do governo em taxar as exportações, forçar que mais petróleo cru permaneça no mercado interno, em decorrência da perda de rentabilidade nas exportações. A questão, dizem fontes da indústria, é que não existem no país clientes óbvios para esse aumento da oferta de petróleo, dadas as limitações no campo de refino. Quem poderá sair ganhando é a refinaria de Mataripe, da Acelen, empresa do Mubadala Capital. Trata-se da antiga refinaria Landulfo Alves, vendida em 2021 pela Petrobras. Para a Bahia, base eleitoral do ministro da Casa Civil, Rui Costa, a refinaria é uma verdadeira joia da coroa. Responde sozinha por 30% da produção industrial do Estado e 20% da arrecadação de ICMS. Bom, o ministro Gilmar Mendes, em outra matéria recente, da semana que passou, diz que se imposto sobre exportação de petróleo for inconstitucional, haverá devolução de todo o dinheiro retido, arrecadado. Então, o ministro Gilmar Mendes deu essa declaração agora, nesta semana que passou, né? Se o imposto sobre exportação de petróleo for inconstitucional, haverá devolução. Ele é o relator da ação dos partidos políticos contra a tributação. Ele não quis comentar a validade constitucional do imposto de 9,2%. Ele é o relator, evitou comentar mais especificamente o caso, exatamente porque está sob apreciação dele, e nós temos que estar acompanhando isso. Ele declarou o seguinte: não posso comentar porque sou relator no Supremo, mas se for isso, se o imposto for inconstitucional, os valores retidos serão restituídos depois, como ocorre na vida tributária em geral, se limitou a dizer. Mendes foi abordado por jornalistas exatamente ao participar do 17º Seminário de Gestão Esportiva, realizado na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Essa semana, 5 grandes petroleiras internacionais, entre as quais a Shell e a Equinor, entraram na justiça para suspender o novo tributo e não recolhê-lo, o que foi rechaçado pelo juiz de primeira instância. Outras negativas já foram dadas a iniciativas de petroleiras brasileiras independentes, como a Prio e a Domo. Segundo o senador Carlos Portinho, do PL, que preparou a representação do PL no Supremo, a constitucionalidade ou não da medida provisória que instituiu o novo tributo é mérito a ser julgado pelo Supremo. Ele defende que, enquanto medida extrafiscal, o recurso deveria ter destinação específica e não poderia servir genericamente para aumentar a arrecadação federal. Definiu ainda, Portinho, que a medida provisória é oportunista porque instituiu o imposto por 4 meses, justamente o tempo de caducidade do instrumento, caso não seja confirmado pelo Congresso Nacional. O Partido Novo também ajuizou outra ação contra a aplicação efetiva do imposto no Supremo Tribunal Federal. Como o imposto é válido somente por 4 meses, entre março e junho, advogados ouvidos consideram improvável que uma decisão final da Justiça sobre o caso venha dentro desse período.
Nesse contexto, caso a medida seja considerada ilegal, terá de haver restituição dos valores pagos às empresas no futuro. Então, está aí a novela desta tributação. Então, o que explica, minha gente, a queda da Prio? Esta confusão, este ruído, né? Essa tributação. Muito bem. E isso afeta a nossa forma de olhar a empresa? A empresa, por acaso, perdeu os seus fundamentos? A empresa, por acaso, será muito prejudicada por essas questões? Como é que bancos de investimentos americanos estão olhando para a Prio e estão definindo seus preços-alvos? É sobre isso que eu queria agora comentar com vocês. A despeito deste ruído provocado pela tributação de 9,2% sobre exportação de petróleo, e aí vamos lembrar que a Prio, 100% de sua produção é para fora do Brasil, a despeito disso, dentro de um horizonte de tempo de 4 meses, ainda que possa ser derrubado isso no Supremo e esse dinheiro volte, esse ruído foi exagerado. Entendo que o mercado brasileiro está sensível por excesso. Então, houve uma correção absurda do valor do ativo, do preço do ativo, né? Do valor não, do preço. Houve uma correção absurda. E o que é que nós fazemos quando a irracionalidade predomina, quando há uma grande liquidação, quando há uma Black Friday, quando há uma correção? Olha, esses momentos nos dão oportunidade de fazer posicionamentos novos. É exatamente isso que desde a semana que passou eu tenho feito. Tenho feito novos posicionamentos em Prio, aproveitando a liquidação, aproveitando a promoção. Eu peguei 2 bancos estrangeiros que têm preços-alvos definidos para Prio até dezembro de 23. Vou pegar o primeiro, que é o Goldman Sachs. O Goldman Sachs reiterou a Prio 3 como top pick de petróleo. É a grande, vamos dizer assim, empresa identificada pelo Goldman Sachs em relatório para os seus clientes, olhando o segmento de petróleo e olhando a região, a América Latina. Eles entendem que as perspectivas continuam muito favoráveis para a empresa. Enxergam perspectivas boas para o setor como um todo, por conta de uma alta de commodities, de um ciclo de alta, mas, em específico, olham e entendem que a Prio está muito bem posicionada e que deverá ter uma ótima valorização ao longo deste ano. O banco tem recomendação de compra para Prio e o seu preço-alvo é de R$ 48,20. O seu preço-alvo é de R$ 48,20. Então, está aí a projeção do Goldman Sachs. Um outro banco de investimentos que falou de Prio foi o Citi, né? O Citibank elevou o seu preço-alvo para Prio em quase 60%, e considerando o final do ano, estabeleceu como objetivo o preço da ação está em R$ 60. R$ 60, né? Preço-alvo de fim de ano, né? Então, temos aí mais de 60% de potencial de valorização, segundo o Citibank. Mais de 60% de valorização, segundo o Citibank, né? Então, enxergamos uma oportunidade nesse aspecto, né? Enxergamos uma oportunidade de fazer posicionamento nas correções. Então, é uma boa alternativa, disse o relatório do Citi.
considerando o cenário de preços do petróleo na América Latina, de uma empresa bem administrada sem os riscos políticos que envolvem muitas das empresas da América Latina. A PRIO combina crescimento orgânico por meio da renovação contínua de campos maduros, estendendo sua vida útil, e uma agenda de aquisições que foi bem sucedida e que deve continuar aquecida por conta dos recursos em caixa da empresa, que poderão ser mobilizados esses recursos, apoiando suas operações no curto e médio prazo. O Citi entende que a empresa deve continuar a revitalização do campo de Frade e de Albacora Leste, assim como o desenvolvimento de Wahoo, criando gatilhos de curto prazo para a valorização das ações. Destacam que o ponto negativo foi esse imposto criado sobre exportações de 9,2% de petróleo, e que isso, de fato, foi algo que mexeu com o mercado. Além disso, pode ser que o ano termine com uma valorização do petróleo abaixo das expectativas iniciais do petróleo Brent, sobretudo, que é um petróleo de melhor qualidade e que a PRIO é focada exatamente neste petróleo, no petróleo Brent. De toda sorte, o preço-alvo é bem interessante, né? Então, é isso que me chamou a atenção neste relatório do Citi, ok? Esse relatório do Citi. Mais alguma coisa que pudéssemos destacar? Bom, se nós olharmos um estudo também divulgado pelo Itaú BBA, o Itaú BBA colocou que recomenda a compra de PRIO 3. O Itaú BBA recomendando compra de PRIO 3. Os analistas do Itaú, eles estão acompanhando algumas empresas do setor, dentre elas a Enalta, a 3R Petróleo, a Petro Recôncavo e a PRIO 3. O Itaú BBA colocou como preço-alvo para a PRIO 3 R$ 54. R$ 54. Desde que iniciamos a cobertura, disseram eles no relatório, 3R Petróleo, Petro Recôncavo e PRIO são empresas que têm gerado consideráveis retornos aos acionistas devido à incorporação ao portfólio de novos campos maduros de petróleo e gás, crescimento da produção e ganhos de eficiência. Cada um destes fatores pensando de uma forma diferente em cada história e em um cenário com ainda elevados preços de petróleo. De um modo geral, as empresas oferecem oportunidades de investimento atraentes no segmento, perspectivas de crescimento de produção, temos uma percepção de capacidade de execução muito positiva, vemos a probabilidade de preços do petróleo no curto e médio prazo seguirem altos, além de uma menor exposição a riscos regulatórios e legais do setor, comparando aí com outras petroleiras da região. Então, foi esse o relatório divulgado pelo Itaú BBA. Ainda sobre a PRIO, eles dizem que ela oferece uma combinação de ganhos consistentes, de eficiência e forte perspectiva de crescimento orgânico e inorgânico. A empresa apresentou fortes resultados ao longo de 2022, aumentando seus volumes de produção e vendas, ao mesmo tempo em que apresentou os menores custos de extração na história da companhia, que é o lift cost. Embora a tendência de queda do lift cost da empresa possa mostrar um retrocesso temporário, após a incorporação de Albacora Leste, o BBA segue otimista com a execução e as perspectivas de crescimento da PRIO.
Então, está aí a avaliação de mais um banco, aí, de uma estrutura de investimentos. Para finalizar essas visões positivas, trago também a XP, que destacou que o segmento segue atrativo, tendo uma visão positiva sobre PRIO, tendo preço-alvo a R$ 41,60. É a visão da XP. Então, temos aí alguns preços-alvos, temos aí algumas perspectivas, né? Temos aí algumas perspectivas, e isso sinaliza para que a gente possa olhar estas possibilidades de valorização com relação ao ativo, né? Com relação ao ativo. Então, de novo, nesse exato momento, a gente está com o preço da ação a R$ 31,91. Considero, sim, um bom posicionamento de entrada. Já fiz entrada na semana passada e estou fazendo nesta semana. Acredito na empresa, entendo aí o seu potencial de longo prazo e vou deixar em anexo neste relatório de março o extrato de divulgação dos resultados da PRIO com relação ao quarto trimestre, para que vocês possam dar uma olhada nos resultados da PRIO do quarto trimestre. Encerro esse relatório, portanto, que nós procuramos aqui focar a nossa atenção no caso da PRIO, por conta de identificarmos aqui uma oportunidade e por estarmos fazendo valer essa oportunidade, deixando bem claro que no nosso estudo eu estou compartilhando com vocês o que eu faço e a forma como eu tomo as minhas decisões. Este é o objetivo da seleção de empresas. Cabe a cada um de vocês entender a minha dinâmica, entender o meu raciocínio e verificar se essa estratégia, se essa forma de olhar faz sentido para você. Se faz sentido, cabe aí, a partir de então, você construir a sua estratégia de investimento. Construir a sua estratégia de investimento. Se você entender, se você gosta do setor de petróleo e entender que a PRIO é uma alternativa interessante, ou se você já está investido nela há 1, 2 anos, e entende que numa correção como essa que estamos vivendo, temos oportunidade de fazer entrada, cada um é soberano na sua tomada de decisão, não é verdade? Então, cada um poderá decidir conforme a sua consciência, lembrando que investir em bolsa sempre é uma decisão que envolve riscos. Existem surpresas, existem coisas que a gente não prevê, que a gente não conhece, mas, de todo modo, o grande segredo, como diz Warren Buffett, é acertar mais do que errar. Este é o grande segredo para vencer na Bolsa de Valores. Eu quero finalizar ainda fazendo alguns breves comentários sobre a PRIO. Como eu disse, 100% de sua produção é voltada para o mercado internacional. Consequentemente, ela foi uma das empresas mais afetadas aí por essa medida provisória de taxação sobre a venda de petróleo para o exterior. Isso é um fato incontestável e é isso que, ao nosso ver, justifica essa correção que aconteceu, né? Agora, qual o impacto dessa medida no EBITDA da empresa neste período de 4 meses? Estimamos algo em torno aí de 6,5% e 7% em 2023. Estimamos aí um impacto entre 6,5% e 7% em 2023. Mas entendemos também que a PRIO tem uma série de vantagens competitivas, uma série de diferenciais que fazem com que ela possa se blindar destas notícias negativas. Vamos lembrar que a PRIO terminou 2022 produzindo 48 mil barris de petróleo por dia. Ela já produz 51 mil barris em janeiro de 23 e deve chegar a 100 mil barris este ano.
Isso vai significar uma alta de mais de 108%. Mais de 108%. Né? Então, um belo crescimento. Para o final de 2024, com a entrada do campo de Wahoo, a produção deverá atingir mais de 150 mil barris, ou seja, mais 50% de produção em 2024, chegando a 150 mil barris. Então, veja o potencial de crescimento da empresa. Estamos falando de uma empresa que terminou 2022 produzindo 48 mil barris, que se desafia a chegar ao final de 2023 com 100 mil barris de petróleo por dia, né? E que para 2024 tem como meta de produção atingir mais de 150 mil barris por dia. Isso nos dá muito uma dimensão do potencial da empresa. Estamos falando da empresa que tende a triplicar a sua produção dia, na verdade, e, consequentemente, sua lucratividade, seu faturamento, né, vai caminhando aí nessa mesma batida. Não estamos ainda aí contando novas e possíveis e prováveis aquisições de campos, alguns que já estão sendo negociados, embora não sejam revelados. Então, temos conhecimento de que existem aí novas aquisições por acontecer, negociações avançadas. Lembremos que a Prio tinha como objetivo fazer a compra do campo de Albacora, mas acabou não chegando a entendimento com a Petrobras. Comprou Albacora Leste, mas não comprou Albacora. Os recursos que estavam reservados para esta aquisição deverão ser endereçados para novas aquisições. Esse é o nosso entendimento, novas aquisições. E isso poderá ampliar ainda mais, né, o faturamento da Prio, a sua produção, a sua rentabilidade, tudo isso deve crescer, é o nosso entendimento. Né? Então, não vemos, essa é a questão, não vemos motivos de imediato para nenhum tipo de preocupação. Entendemos que essa correção que houve foi emocional, vamos colocar desta forma, foi uma correção emocional, é uma movimentação que se deve a algo que é temporal, né? Essa alta na cobrança, né, de uma taxação sobre a venda de petróleo para o exterior, ela é passageira, ela não é definitiva, tem validade de 4 meses. Estão questionando a constitucionalidade dela, né? Estão dizendo que ela é inconstitucional. Se assim for, o dinheiro arrecadado nesses 4 meses voltará para o caixa das empresas. Então, poderá, caso isso seja votado desta forma no Supremo Tribunal Federal, o dinheiro pode voltar para a empresa. Se não houver essa inconstitucionalidade declarada, por outro lado, entende-se que morre o assunto nestes 4 meses. Né? Sinais dados pelo Congresso Nacional é de que isso não tende a ser algo definitivo. Não tem chances disso virar uma cobrança definitiva. Isso vem sendo sinalizado já por alguns políticos de maior envergadura, né? O senador Nelsinho Trade, por exemplo, do PSDB do Mato Grosso do Sul, disse que a criação deste posto pode trazer efeitos materialmente adversos para a indústria, inclusive menores investimentos ao país. O presidente da Câmara, o Arthur Lira, o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, também já deram sinais de que não viram com bons olhos essa taxação. Com
vamos dizer assim, passar destas nuvens carregadas por conta deste episódio, o que esperar? Os analistas de mercado consensualmente esperam ver uma recuperação mais forte com relação a abril, né? Há de se esperar aí uma recuperação mais forte com relação a abril. Uma outra informação que vale a pena destacar é que a própria empresa April, ela recentemente informou que o novo poço produtor de frade, o MUP5, tinha estabilizado a produção inicial em cerca de 8 mil barris por dia, o que foi lido como mais uma notícia positiva com relação à empresa, certo? Então, finalizamos esse nosso relatório de março exatamente com essa perspectiva de que a Prio continua sendo a mesma empresa, ela foi contaminada por um ambiente adverso por conta da taxação de 9,2% sobre a venda de petróleo cru para o exterior. Toda a produção da Prio vai para o exterior. E um mercado sensível gerou essa correção. Entendemos que esta correção nos abre oportunidade. Quando comprar uma empresa, já falamos isso aqui repetidamente, à luz do que nos ensina grandes investidores como Warren Buffett. Compra-se boas empresas nas quedas, nas baixas, nas correções, nas liquidações, nas Black Fridays, nas promoções. É aí que a gente compra. É a lógica do supermercado, como diz Henrique Breda. Você vai no supermercado e encontra o salmão com 40% de desconto o quilo. O que é que você faz se você gosta de salmão? Você compra 2 quilos e leva para casa. Você vai e encontra na prateleira de bebidas o seu uísque preferido com 45% de desconto. O que é que você faz? Você leva 2 ou 3 garrafas para casa. É isso. A mesma lógica de supermercado você precisa aplicar na Bolsa de Valores. Esse é o nosso entendimento. E é isso que a gente queria deixar aqui pontuado. Então, o que estou fazendo neste mês de março com relação a PetroRio, com relação a Prio? Estou aproveitando a correção para aumentar a minha posição. Lembrando que nos últimos 4 anos, essa empresa valorizou 1.777,5%. Nos últimos 4 anos, ela valorizou 1.777,5%. Enquanto tivermos as premissas preservadas, enquanto tivermos todas as razões que nos levaram a comprar a Prio desde 2020, no nosso caso, nos manteremos posicionados e aproveitaremos estes momentos que entendo que são singulares, que são especiais, para aumentar a posição. Nesse momento, a gente faz um balanceamento de carteira, né? Se a gente tem alguns ativos que a gente não está muito satisfeito, a gente reduz a exposição desses ativos e amplia exatamente neste outro que a gente enxerga uma maior potencialidade. Se nós temos recursos em renda fixa, aproveitamos e tiramos ele da renda fixa e aplicamos na bolsa exatamente quando a gente vê uma correção nos dando uma bela oportunidade. Costumo adotar como estratégia não comprar tudo de vez. Geralmente eu faço uma posição de 1/3, depois aumento a posição para 2/3 ou 3/3. Quando a oportunidade é bem interessante, eu posso matar a questão em 2 movimentações, cada uma de 50%. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês neste relatório de março da seleção de empresas. Era exatamente isso que eu queria dividir com vocês, este movimento, este momento, para que vocês entendam essa dinâmica. Caso tenham dúvidas, por favor, podem me questionar por e-mail, né? Mas essa é a ideia geral que nos mobiliza a fazer esse relatório. Um relatório diferente, um relatório em vídeo para vocês, né?
reforçando aqui que isso não é uma recomendação de compra, mas é o compartilhar de vocês com a minha decisão de investir em uma empresa que eu já estou investindo há mais tempo e o que me leva a, neste momento, diante do que a empresa está vivendo, a ter a certeza de que vale a pena me expor um pouco mais nesta empresa, aproveitando o que eu chamo de promoção, de liquidação. Basicamente era isso. Espero que tenha sido útil para a sua estratégia, para a sua tomada de decisão e que, desta forma, você possa entender a dinâmica do que fazer e do que não fazer na Bolsa de Valores. Até a próxima. Tchau.